O uso do termo capitalista virou uma espécie de atalho intelectual, e como todo atalho muito usado, ele mais confunde do que explica. Hoje, qualquer país, política ou até comportamento individual que produza crescimento econômico, inovação ou riqueza, costuma ser rapidamente rotulado como capitalista, como se isso fosse uma categoria clara, homogênea e suficiente para descrever realidades extremamente complexas. Não é. Primeiro, vale lembrar. Capitalismo nunca foi um conceito técnico rigoroso, desses que nascem dentro da própria prática econômica para descrever um sistema com precisão. Ele surge muito mais como uma ferramenta de crítica. A popularização do termo está profundamente ligada a pensadores que buscavam analisar e frequentemente condenar as transformações econômicas da modernidade, especialmente no século XIX. Isso significa que desde o começo, o termo carregava uma carga ideológica forte e uma tendência a simplificar fenômenos diversos em uma única narrativa. O problema é que essa simplificação pegou e continua sendo repetida até hoje. Quando alguém diz que um país deu certo porque é capitalista, isso não explica quase nada. Os países que hoje são considerados exemplos de sucesso econômico, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Suécia, possuem estruturas profundamente diferentes entre si. Alguns têm forte intervenção estatal, outros priorizam mercados mais livres, alguns têm redes de proteção social amplas, outros são mais restritivos, alguns incentivam grandes conglomerados, outros protegem pequenas e médias empresas. Colocar tudo isso sob o mesmo rótulo é apagar justamente o que mais importa: as diferenças. Essa imprecisão cria um efeito curioso, e até meio irônico. Mesmo pessoas que se colocam contra o marxismo, acabam adotando sem perceber a lente marxista ao interpretar o mundo. Como? Ao aceitar a ideia de que o eixo central da análise econômica deve ser capitalismo versus anticapitalismo. Isso já é, em si, um enquadramento herdado dessa tradição. E aí acontece algo ainda mais problemático. Muitos críticos do marxismo passam a defender quase por reflexo qualquer coisa associada ao capitalismo, incluindo práticas que não têm nada de virtuosas, como concentração extrema de riqueza, captura do Estado por grandes interesses econômicos ou desigualdades desproporcionais. Como se criticar esses problemas fosse automaticamente coisa de socialista. Mas isso é o falso dilema. A história econômica mostra claramente que existem inúmeras formas de organizar uma economia que combinam eficiência com justiça social. Não é preciso escolher entre um modelo que idolatra o acúmulo ilimitado de capital e outro que tenta suprimir completamente os incentivos individuais e a propriedade privada. Essa dicotomia é pobre, artificial e intelectualmente preguiçosa. Aliás, muitas das conquistas que hoje são vistas como sinais de sucesso capitalista, estabilidade institucional, segurança jurídica, educação de qualidade, infraestrutura, confiança social, não surgiram simplesmente porque alguém deixou o mercado agir livremente. Elas são fruto de arranjos complexos entre Estado, sociedade e iniciativa privada. Ignorar isso e reduzir tudo a capitalismo é quase uma forma de propaganda, não de análise. Outro ponto importante: o próprio termo capital é mais amplo do que dinheiro ou riqueza acumulada. Existe capital humano, capital social, capital institucional. Uma sociedade pode ter enormes volumes de dinheiro circulando e ainda assim ser profundamente disfuncional se esses outros tipos de capital estiverem deteriorados. Quando o debate gira apenas em torno de mais ou menos capital, perde-se completamente essa dimensão. Além disso, o uso exagerado do termo cria uma espécie de blindagem ideológica. Se algo dá certo, é capitalismo. Se algo dá errado, então não era capitalismo de verdade. Isso transforma o conceito em algo infalsificável e, portanto, inútil como ferramenta analítica. No fundo, o problema é que capitalismo virou mais um símbolo do que uma descrição. Para alguns, é quase um sinônimo de liberdade e progresso. Para outros, de exploração e desigualdade. Em ambos os casos, o termo é usado mais para mobilizar emoções do que para entender a realidade. Uma análise mais séria precisa abandonar esse tipo de rótulo amplo e começar a olhar para elementos concretos. Quais são as regras do jogo? Como funciona o sistema tributário? Há concorrência real ou oligopólios? O Estado é capturado por interesses privados ou atua como árbitro? Existem mecanismos de mobilidade social? A educação permite que as pessoas participem da economia de forma produtiva? Essas perguntas são muito mais úteis do que simplesmente classificar algo como capitalista ou não. Por fim, existe um ponto que raramente é discutido. A obsessão com o termo capitalismo empobrece o próprio debate moral. Fica parecendo que a única questão relevante é se há ou não acúmulo de capital, quando na verdade o que deveria estar em discussão é como a riqueza é gerada, distribuída e utilizada. Uma economia saudável não é aquela que simplesmente acumula mais, mas aquela que transforma esse acúmulo em bem-estar, estabilidade e oportunidades reais para a população. Reduzir tudo a capitalismo é, no fundo, abrir mão de entender essas nuances. E talvez seja exatamente por isso que o termo continua sendo tão usado, porque ele simplifica demais um mundo que é, por natureza, complicado.